E aí, pessoal, eu vou começar descrevendo uma cena que, se você trabalha com pet shop, clínica veterinária ou está começando a empreender nesse mercado, provavelmente já viu de perto. O pessoal ama animal, cuida bem, atende com carinho, sabe diferenciar um labrador estressado de um golden carente só pela cara. Mas quando abre o sistema da empresa, às vezes parece que cada cadastro foi feito por uma pessoa diferente e nenhuma delas conversou entre si. Tem produto escrito assim, ração premium, coisa de comer. Tem serviço salvo como serviço geral 1, tem banho e tosa lançado de um jeito, consulta de outro, vacina em outro canto, e no fim ninguém sabe se o sistema está organizando a empresa ou escondendo um problema, não é verdade? E por muito tempo isso parecia só uma atrapalhada engraçada. O problema é que agora começa a deixar de ser engraçado, porque a reforma tributária está chegando com uma mensagem muito clara para o empresário brasileiro. Quem continuar no improviso vai pagar a conta. Eu não digo isso aqui para assustar você, né? Eu digo isso para traduzir a realidade. Porque muita gente aqui não abriu um pet shop ou começou na veterinária para estudar imposto. A pessoa entrou nesse mercado, né, porque ela gosta de bicho, gosta de cuidar, gosta de atender bem, gosta de empreender, gosta da ideia de construir uma coisa sua. Só que em algum momento a verdade aparece. Não basta amar o pet, tem que aprender a cuidar do negócio, né? E a reforma tributária, gostando ou não dela, é uma dessas fases em que o mercado obriga o empresário a amadurecer. Então hoje eu quero conversar com você de um jeito simples, né, direto, prático, sobre três coisas. Primeiro, o que está mudando de verdade na reforma tributária, né, sem transformar isso numa aula de tortura com sigla ou lei complementar. Segundo, qual que é a nova mentalidade que o empresário do mercado pet, vet, precisa ter para não ser atropelado por essas mudanças. E terceiro, o que isso muda no seu dia a dia, no seu cadastro, no seu preço, no seu caixa e na sua gestão. Porque no final das contas, a grande pergunta não é o que o legislador e os políticos decidiram, né? A grande pergunta é: aquele cadastro bagunçado, aquele serviço mal lançado, aquilo que hoje parece um detalhe, vai custar quanto no meu bolso? E é sobre isso que a gente vai falar. Eu gosto muito desse mercado porque ele tem uma coisa bonita. Ele é movido pelo afeto. Tem gente que começou pequeno, né, vendendo um produto, fazendo um atendimento aqui, outro ali, resolvendo tudo sozinho, no braço mesmo. Né? Tem veterinário que saiu da faculdade, dominando ali diagnóstico, procedimentos, cuidado com o animal, mas sem um preparo para gestão, preço, caixa, estrutura de negócio. E isso não é uma crítica, é uma realidade, porque ninguém aprende a empreender de verdade antes de empreender. A maior parte aprende na prática e muitas das vezes na dor. E é daí que nasce o que muita gente conhece como pet garagem, né? É um negócio que começou com a coragem, com a vontade, muito esforço e bastante improviso. Sempre com aquela frase, depois eu organizo, né? O problema é que para muita empresa esse depois nunca chegou. E aí o empresário ele faz de tudo, atende, vende, compra, resolve problema, posta no Instagram, paga fornecedor, apaga incêndio, né? Trabalha o dia inteiro. Mas no fim acaba ficando uma dúvida que incomoda. Eu estou trabalhando muito? Eu estou ganhando dinheiro de verdade? Essa é a virada de chave. Porque tem empresa que está funcionando, mas não está saudável, está vendendo, mas não entende a própria margem, está crescendo, mas sem direção, né? E crescimento desorganizado cobra a conta. Pode até andar por um tempo, mas em algum momento vai dar problema. E é exatamente aqui que a reforma tributária entra. Ela não cria a desorganização, ela só tira o disfarce. Antes de falar de imposto, eu quero falar de mentalidade. Porque se a cabeça do empresário não muda, a sigla que muda lá fora não vai resolver nada aqui dentro. Tem uma frase simples que eu gosto muito, que é: empresa pequena não precisa pensar pequeno. E eu sei, é o que muita gente pensa, né? Eu ainda estou começando, meu negócio ainda é simples, ainda não faturo tanto assim, mas é justamente aí que mora o risco, porque o mercado não espera você estar pronto para ele poder te cobrar uma melhor gestão. O imposto, ele não considera o seu esforço, ele olha para o seu número.
E a desorganização não dá desconto porque você trabalha com amor. Atender bem é essencial, mas não é o suficiente. O empresário do mercado pet, vet, precisa dominar o básico do negócio. E básico aqui não é luxo, é sobrevivência, é saber o que você vende e o que você presta. É entender quanto custa operar, né? É formar um preço com consciência, é enxergar onde a margem se perde, é ter clareza do caixa. Sem isso, a empresa até anda, mas anda sem direção. E por muito tempo, muita empresa funcionou no improviso. Ah, depois eu classifico, depois eu vejo a nota, né? Depois eu organizo. Só que esse depois está ficando cada vez mais caro. A mudança de mentalidade não é virar especialista em lei. É entender que gestão não é burocracia, gestão é proteção. Protege a sua margem, seu caixa, suas decisões. E para quem está começando, eu diria que de uma forma bem direta. Você não pode pensar só como alguém que cuida de pets. Você precisa pensar como alguém que constrói a sua empresa. Porque carinho conquista o cliente, mas é a gestão que vai sustentar o seu negócio. Quando a gente ouve falar em reforma tributária, parece que vem aí um caminhão de sigla, né? Um monte de lei complicada. E no final a pessoa acaba pensando aí, resumindo, né? Eu vou pagar mais alguma coisa que eu não entendi nada. Então, deixa eu simplificar. Hoje o sistema ele é assim, né? Tem o imposto federal, que é o PIS, COFINS, IPI, o imposto estadual, que é o ICMS, e o imposto municipal, que é o ISS. Cada um com uma carga diferente, cada estado com a sua forma de aplicar o ICMS, cada município com as suas regras. Na prática, é um sistema cheio de exceções, interpretações e particularidades. O que a reforma tenta fazer é organizar isso. Ela cria um modelo mais padronizado de tributação sobre o consumo, né, de uma forma bem simplificada. Os tributos federais, como PIS e COFINS, né, vão dar lugar à CBS, e o ICMS e o ISS se unem à IBS. Além disso, surge o chamado imposto seletivo, que ele é voltado aí para produtos que o governo quer desestimular, como cigarro, a bebida alcoólica e outros itens aí considerados prejudiciais. Mas aqui que vem o ponto principal, né? Para quem está no mercado pet e vet, a mudança não é só de nome, ela muda a lógica do jogo. O sistema fica mais digital, mais integrado e ele acaba ficando menos tolerante com a desorganização. Traduzindo, né, isso para o dia a dia, não basta só vender. Vai ser cada vez mais importante vender certo, importante, né, registrar certo. Não basta só emitir nota, vai ser cada vez mais importante classificar o produto certo. E deixa eu ser bem direto aqui com você. Você não precisa decorar a lei, mas precisa entender como que ela impacta no seu negócio. Porque se você achar que a reforma tributária é um problema só do contador, você já começou errado. A reforma tributária é uma decisão da empresa, né? Ele passa pelo dono, pelo financeiro, pelo preço, passa pelo sistema, por toda a rotina ali. E quem entender isso antes vai sair na frente. Agora, eu quero entrar na parte que mais dói no pequeno empresário, que é o caixa. Porque empresa quebra, né, muito mais por problema de caixa do que por falta de esforço. E aqui entra uma mudança de mentalidade importante. Durante muito tempo, muita empresa operou com uma lógica perigosa. Ela misturava o faturamento com o dinheiro do imposto. Na prática era assim, né? Você vendia, recebia e usava tudo para tocar a operação. Acabava deixando o imposto para ser pago depois. Sem perceber, o empresário acabava financiando o próprio negócio com dinheiro que não era dele. Só que a reforma, né, vai apertar exatamente nesse ponto. Com o chamado split payment, né, ou pagamento dividido, a tendência é que o imposto seja separado já no momento da venda. Né? De uma forma bem simples, né? Por exemplo, você vende um produto a R$100. Só que na hora de pagar, o cliente vai pagar 130. Esses 30 vai ser o imposto, né? E ele acaba não passando mais para o seu caixa. Ele já vai direto para o governo. Na sua conta vai entrar de fato só os R$100. Mas aí o que isso muda, né? Muda tudo. Para quem não controla, né, bem o caixa, porque muitas empresas hoje sobrevivem usando, mesmo sem perceber, esse valor que seria do imposto. Então, quando esse dinheiro deixa de passar pela sua empresa, pode vir um choque de realidade. A empresa descobre que vendia,
mas não tinha caixa de verdade, tinha um caixa inflado, um dinheiro que estava só de passagem. Por isso que eu digo, a reforma não mexe só no imposto, ela mexe na verdade financeira da empresa. E aí não basta vender bem, vai precisar formar preço, né, com consciência, entender uma margem de verdade, separar bem produto e serviço, organizar o cadastro no seu sistema e principalmente entender que faturamento não é caixa livre. No novo cenário, quem continuar contando, né, com o dinheiro do imposto para sustentar a operação, corre um risco sério. Trabalhar, vender e ainda assim faltar dinheiro. Né? Faltar dinheiro para repor estoque, faltar para pagar fornecedor, faltar para manter o negócio rodando. Né? Em resumo, antes muita empresa usava o imposto como muleta de caixa. Agora essa muleta começa a desaparecer. Agora eu quero trazer isso para o chão da loja, né? Para o dia a dia ali de verdade. Porque é ali que tudo acontece. E aqui aparecem alguns padrões que se repetem em muitas empresas. O primeiro é o cadastro mal feito. O produto entra com nome genérico, né? Descrição vaga, classificação errada. E parece só um detalhe, mas não é. O cadastro ruim atrapalha o preço, o controle, a nota, a análise, a própria decisão. É aquele tipo de registro como ação top, brinquedo azul, serviço geral. Na prática, a empresa não está organizando, ela está digitalizando o improviso. Outro ponto comum é misturar o produto e serviço sem um critério. No atendimento, até aparece, né, tudo junto. Ele faz parte da experiência do cliente. Mas na gestão não é a mesma coisa. Venda de produto é uma lógica, banho e tosa é outra, consulta é outra lógica, pacotes são outra. Né? Quando tudo fica misturado, a empresa perde clareza de margem. E aí vem a precificação. Muita empresa ainda define o preço assim, né? Ele olha o concorrente, ajusta um pouco aqui, ali, dá um desconto se o cliente pedir. Só que isso não é estratégia. Preço não é o que parece justo. É o que sustenta a operação. Tem também a forma como o sistema é utilizado, né? Muita gente usa só para emitir nota. Mas sistema não é obrigação fiscal, ele é uma ferramenta de gestão. Se ele não te ajuda a entender o negócio, tem alguma coisa errada, seja no uso, na configuração ou na forma com que ele foi incorporado na rotina. E por fim, é um outro ponto muito importante. Trabalha-se muito e mede-se pouco. O empresário corre o dia inteiro, né? Resolve tudo, mas ele não acompanha, né, com clareza o que é que dá mais resultado, o que gira, o que encalha, qual que é o ticket médio, onde que está a margem. E quem não mede acaba decidindo no instinto. E decidir sempre no instinto, em algum momento, vai custar caro. Então, qual que é a grande virada? É sair da mentalidade daquele operador, né, cansado e entrar na mentalidade de um empresário consciente. E isso não significa perder a sua essência, né? Não significa deixar de lado aquele cuidado, o carinho, o atendimento. Significa entender que uma empresa bem gerida protege o sonho de quem empreende, porque não adianta ser excelente com os animais e fraco no processo. Não adianta, né, você encantar o cliente e ignorar a gestão. Não adianta querer crescer sem organizar a base. O novo empresário precisa fazer umas perguntas melhores, né? Em vez de perguntar assim, como que eu vendo mais? Né? Você vai ter que perguntar, eu estou lucrando do jeito certo? Ao invés de perguntar como eu encho a minha agenda, você deveria perguntar, essa agenda cheia gera resultado sustentável? Em vez de olhar e pensar, quanto que entrou? Né? Você tem que passar a olhar quanto que sobra. E talvez uma das perguntas mais importantes, meu contador resolve isso? Você deve começar a pensar como que eu posso tomar decisões melhores com um apoio, né, contábil e gerencial. Porque nessa nova fase o contador não é só quem calcula imposto, ele é uma parte estratégica. E essa é a diferença entre a empresa que vive apagando incêndio, né, com aquela empresa que constrói um futuro. E aí vem a pergunta que normalmente sempre aparece no final, né? Tá bom, eu entendi, mas e aí? O que eu faço agora? Você não precisa, né, entrar em pânico, mas também não pode continuar no piloto automático. Se você tem um pet shop, uma clínica, um consultório, um banho e tosa, né, ou está até estruturando aí o seu negócio nesse mercado,
Algumas mudanças precisam começar agora. Primeiro, você precisa organizar o cadastro. Cadastro não é um detalhe de sistema, é a base da gestão. Segundo, separe com clareza produto e serviço. Você precisa entender de onde vem o seu resultado. Terceiro, revise a sua formação de preço. Para de ficar decidindo preço aí no susto, na comparação ou no próprio sentimento. Preço precisa refletir custo, despesa, margem e a realidade da sua operação. Quarto, leve o caixa a sério. Caixa não é improviso, é sobrevivência. Quinto, ajuste seu sistema e seus processos. Sistema mal utilizado, ele acaba virando um problema silencioso, e custa caro. Sexto, aproxime a contabilidade da gestão. Contabilidade não é só obrigação, ela é uma ferramenta de decisão. E por fim, pare de adiar a organização, que o crescimento vai te cobrar isso depois. Porque a empresa desorganizada paga caro para crescer. E às vezes, ela paga caro demais. Eu gosto de dizer o seguinte para os pequenos empresários. Você não precisa virar um especialista em reforma tributária, mas vai precisar virar um especialista e não tratar a sua empresa de qualquer jeito. Porque no fim das contas, o maior risco não é essas siglas novas, O maior risco é a velha bagunça. A reforma, ela só acelera um movimento que já estava acontecendo, Vai ficar mais confortável para quem tem essa clareza e muito mais difícil para quem vive no improviso. E isso aparece muito aí no mercado pet e vet, É um setor que cresce, que tem recorrência, que tem demanda, mas também é um setor onde muita gente ainda mistura paixão com desorganização. E aqui está o ponto. Paixão é o que te fez começar, mas é a gestão que vai te permitir continuar. Eu já vi muita empresa nascendo do amor pelos animais, mas as que se sustentam de verdade são aquelas que conseguem transformar esse amor em operação organizada, um preço bem definido, um preço confortável e uma decisão consciente. Agora, eu quero encerrar aqui lembrando uma coisa muito importante. A maioria de vocês entrou nesse mercado para cuidar, para atender, acolher, tratar, vender bem, construir um nome, realizar um sonho. Só que ninguém começou pensando, meu grande objetivo é entender uma mudança no sistema tributário brasileiro. Lógico que a gente sabe disso, mas existe uma verdade que todo empresário em algum momento vai precisar aceitar. Empresa também precisa de cuidado. Um pet sem cuidado não adoece, a empresa sem gestão também. O pet, ele precisa de um acompanhamento, igual a empresa. É muito melhor fazer antes do problema aparecer. A reforma tributária é um convite, às vezes incômodo, só que ele é necessário. Ele é um convite para você sair do improviso e aí assumir uma postura mais consciente. Não é sobre medo, é sobre preparo. Não é sobre decorar a lei, é sobre entender o impacto dela no seu negócio. Então não é virar um burocrata, é sobre virar um gestor. Então, se essa conversa serviu para alguma coisa, eu espero que tenha sido para isso, para você poder perceber que o futuro da sua empresa não depende só do quanto que você trabalha, depende do quanto também que você se organiza. E aí, no meio desse caminho, você sentir que precisa de um apoio para poder transformar isso em prática, olhar cadastro, preço, estrutura, a questão da nota fiscal, rotina, caixa, margem, a gente faz esse trabalho. Aqui na Aliconte Inteligência Contábil, nosso papel é ajudar você a enxergar com mais clareza, a decidir com mais segurança e acabar estruturando a sua empresa para crescer de uma forma saudável. Porque no fim, o empresário do mercado pet, ele não precisa de mais susto, ele precisa de direção.